Bom, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos em nosso webinar. Vamos dar início aqui, então, ao nosso webinar sobre Indústria e Monitoramento 4.0, utilizando o PRTG. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sheldon Coutinho, né? Eu sou gerente de produtos Pazler aqui na Real Protect, tá? Hoje eu estou aqui com a nossa amiga Thaís Galvão. Thaís, quer se apresentar? Sim. Pessoal, bom dia, primeiramente. Eu faço, como o Sheldon falou, né, Thaís Galvão, faço parte aqui do SOC na Real Protect. E sou analista de monitoramento, né, e minha ferramenta principal, né, é o PRTG. Então, hoje eu vou vir falar um pouquinho para vocês de como que a gente utiliza, né, o PRTG aqui na Real Protect também. Legal. Bom, aqui uma rápida agenda, pessoal. O que a gente pretende abordar, tá, nesse webinar, tá? Primeiro, a gente já fala sobre o propósito e os benefícios do monitoramento, né? Alguns desafios e objetivos. Vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento 4.0, na verdade, sobre a evolução do monitoramento, né? Até a chegada do monitoramento 4.0. Falaremos também sobre a simplicidade e visibilidade que o PRTG nos fornece, tá? E como nós conectamos o PRTG com a indústria 4.0. E, por fim, a gente traz alguns cases de sucesso, tanto da Pazler quanto da Real, que eu acho que são cases que simplificam muito bem a implementação do PRTG nesse cenário industrial, ok? Vamos lá, então. Bom, hoje, quais são os maiores desafios que nós temos pela frente, né? O primeiro seria a questão do hardware, né? Hoje nós temos uma infinidade de hardwares, né? É um ambiente totalmente ilimitado, que inclui desde equipamentos mais comuns, como switches, roteadores, servidores, até equipamentos que até então a gente não tinha tanto contato, como máquinas mesmo de produção, PLC, robôs, equipamentos de iluminação, ar-condicionado, no-break, controle de acesso, enfim. Realmente é infinita a quantidade de hardware. Então, monitorar isso de uma forma centralizada é, sim, um grande desafio. Nós temos também a parte da virtualização, né? Hoje, os ambientes virtualizados, eles dependem muito do hardware para ter uma boa performance, né? Então, a solução de monitoramento ela precisa ser capaz de lidar com o hardware e com a camada virtual em conjunto hoje. Então, por isso, ela é também um desafio. Em terceiro, nós temos aí as aplicações, né? Hoje, boa parte das indústrias, elas têm o seu ambiente híbrido, né? Ou seja, aplicações locais, aplicações em nuvem. Então, esse ambiente híbrido, ele exige um maior controle para oferecer disponibilidade, tá? dessas aplicações. E, por último, nós temos as interrupções, que eu acho que é o principal desafio, né? Nós sabemos hoje que a TI, ela é a espinha dorsal do negócio, correto? Então, uma interrupção de um processo produtivo, por exemplo, ela gera custo, né? Quando nós paramos uma linha de produção, existem muitos custos ali relacionados, né? São funcionários parados, energia, hora extra para esse pessoal, atrasos, insatisfação dos clientes, enfim. Então, tudo isso gera um transtorno muito grande. Então, se nós conseguimos monitorar nosso processo de negócio de uma forma adequada, né, monitorar a nossa infra de TI, a gente consegue aí, então, reduzir esses impactos em nosso ambiente. Bom, quais seriam, então, os nossos objetivos com o monitoramento? Primeiro, medir, né? Eu preciso medir os recursos que são importantes no meu negócio. Por exemplo, a disponibilidade dos equipamentos de produção, né? Meus processos, a minha infraestrutura, tá? Segundo, informar e alertar. Tá? Eu preciso ser alertado dos problemas que ocorrem no ambiente
para ter uma ação rápida, né, e conseguir reduzir o impacto desses problemas. Terceiro, analisar. Tá? Eu preciso analisar os relatórios que essas soluções me fornecem para prevenir futuros problemas, né, e também perdas financeiras para o negócio, que eu acho que isso aí é um dos pontos mais importantes a ser considerado. E por último, otimizar, né? Isso me gera também indicadores. Então eu preciso estar atento, eu preciso analisar esses indicadores, né, para otimizar os processos, né, de negócio e, consequentemente, agregar valor para o negócio. Bom, então, o que eu tenho aí de benefício com o monitoramento? De uma forma bem resumida, né? Eu evito interrupções nos meus processos de negócio, eu recebo meus alertas de falhas, eu consigo agir rapidamente em cima desses alertas, eu consigo otimizar o meu ambiente, né? E, por último, eu consigo melhorar a qualidade do meu serviço. Então, resumidamente, isso me traz uma economia de tempo e dinheiro. E de quebra, a gente também tem uma redução no estresse da equipe de TI, que agora ela passa a trabalhar proativamente, né? E não mais apagando incêndios, como a gente vê aí em muitas empresas hoje no mercado, ok? Então, acho que isso aí é um resumo bem claro. Bom, então entrando um pouquinho mais aí, né, no setor industrial, eu tentei trazer aqui um processo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, numa empresa que fabricava caminhões, então eu podia acompanhar um pouquinho desse dia a dia. Então, vou tentar aqui traduzir um pouquinho dessa minha experiência para vocês, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de um processo que acho que é um processo bem interessante. Esse processo é um processo na qual existe um depósito, né, onde ficam ali diversos tipos de cabine de caminhão, né? Esse processo ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa cabine no chassi, na linha de produção, né? Então, basicamente, existe um depósito onde estão as cabines, diversos modelos, né? Então, vem um robô, né? Retira a cabine correta para o chassi que está vindo na linha de produção. Ele retira essa cabine do depósito, joga numa linha paralela à produção, né? Dali vem um outro robô e encaminha essa cabine até a linha de produção, né? Ali ele coloca essa cabine sobre o chassi, correto? Num tempo bem sincronizado, e ali é feita a instalação daquela cabine. Porém, aparentemente é um processo simples, mas que, na verdade, se a gente parar para analisar, ele pode possuir diversos pontos de falha, né? Então, se a gente não tiver bem organizado, isso pode se tornar um grande problema, né? Por exemplo, nesse processo todo, se esse processo vier a dar algum problema, poderia ser, por exemplo, o PLC que controla o robô que aciona o depósito, né? Poderia ser também um switch de LAN que conecta, dá conectividade a esse PLC no ambiente, por exemplo. Poderia ser também alguma falha elétrica, né, em algum desses componentes, né? Ou até mesmo um problema de hardware no próprio robô. Então, se eu não tenho monitorado todo esse processo, imagina o caos que essa parada pode me ocasionar, né? E pior, se a gente não tiver um ambiente convergido, né, entre a TI industrial e a TI corporativa, fica um pouco pior o nosso cenário, né? Então, aqui, se eu não tiver, enfim, eu não vou saber aonde foi o problema. Então, essas paradas de produção, normalmente, elas geram um prejuízo muito grande para a empresa. Então, isso depois precisa de ser discutido, né? Existem fóruns específicos para discutir essas paradas. Então, e aí, qual foi o problema, né? Eu não tenho monitoramento, então meu tempo de reação foi muito maior do que deveria ser. Quem foi o responsável por esse problema? Foi a TI, né? Foi uma parada no switch, foi um equipamento, né? Se nós não tivermos esse processo bem monitorado, né? Esses problemas eles acabam ficando sem solução e aí eu perco muito a minha eficiência na minha produção, né? Eu tive uma experiência muito parecida com nessa empresa que eu trabalhei, em que o ambiente não está muito bem convergido entre essas duas redes, né? Então, quando esse processo parecido com esse parou, né?
nós tínhamos basicamente ali um monitoramento, uma interface do PLC. Então, o pessoal da produção jogou essa culpa aí para a TI corporativa, dizendo que a produção parou por 2 horas porque a parte de rede ficou indisponível, né? Eles estavam sem conectividade. Então, graças a Deus, a gente tinha um monitoramento pelo menos básico, a parte do PLC, né? Pouca coisa, mas a gente conseguiu justificar que essa parada não tinha sido devido à infraestrutura, né? E sim uma falha no PLC que impossibilitou a conexão com o robô que fazia abastecimento da linha de produção. Enfim, então, a gente tem uma visão clara aqui de como isso pode realmente impactar o nosso negócio. O legal também, dando aqui um outro exemplo aqui, eu consigo também ser, também, às vezes, muito proativo em cima desse monitoramento. Por quê? Vamos considerar aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, um abastecimento, o monitoramento do abastecimento de energia elétrica do no-break, por exemplo, que abastece o robô, né? Então, caso tivesse uma falha elétrica no meu processo produtivo e ele tivesse sido chaveado para o no-break, né? Eu conseguiria aí ter uma visão do nível de carga elétrica que esse no-break teria e conseguiria provisionar o tempo que eu teria para poder fazer esse ajuste na parte elétrica para não impactar a produção. Então, eu também consigo ser proativo quando eu tenho um monitoramento eficiente hoje. Então, isso é bem interessante e a gente consegue agregar muito valor como TI. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a evolução. Então, vamos entrar mesmo no monitoramento 4.0, né? Como esse monitoramento ele evoluiu, né? Bom, inicialmente, quando se fala em tecnologia, né, nós definimos versões, né? Por exemplo, indústria 4.0, web 2.0, e com o monitoramento não é diferente, tá? Nós iniciamos essa etapa como monitoramento 1.0. Então, no monitoramento 1.0, nós monitoramos basicamente os principais ativos de TI, como, por exemplo, roteadores, switches, isso via ICMP, né? Ou seja, basicamente eu verificava se tinha um ativo up ou down, ou seja, disponível ou indisponível, né? E com a evolução da tecnologia, a gente evoluiu para uma segunda etapa, tá? Que seria o monitoramento, a gente evoluiu, na verdade, né? Uma segunda etapa, que seria o monitoramento 2.0, onde nós tivemos um incremento da virtualização. Então, nessa segunda fase, a gente precisa, como as soluções virtualizadas dependem muito do hardware, né, ao qual elas estão alocadas, a gente precisa ter um monitoramento um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, né? Eu passo a ter que monitorar agora, por exemplo, memória compartilhada, CPU, performance, enfim, tudo isso já com novas tecnologias, né? Como, por exemplo, SNMP, WMI, enfim, foi um passo importante também aí no monitoramento que nos deu muitas outras opções, né? Evoluindo um pouco mais, houve um monitoramento acompanhando aí, né, o mercado para cloud, né? Então, muitas empresas começaram a migrar aí os seus ambientes para a nuvem, né? Então, a gente precisa garantir a disponibilidade desses ambientes, como eu falei lá atrás, híbridos, né? Então, hoje eu tenho que monitorar aplicações, por exemplo, como Office 365, Salesforce, Dropbox. Então, hoje eu consigo fazer isso de uma forma eficaz e eficiente, né? Então, esse foi mais uma evolução dessa parte tecnológica aí no monitoramento 3.0. E, por fim, a evolução surgiu naturalmente, monitoramento 4.0, né? A gente fala aí de monitoramento 4.0, indústria 4.0, são temas aí que realmente estão totalmente correlacionados, né? Hoje, no monitoramento 4.0, a TI ela passa a ser responsável por equipamentos que até então ela não era responsável, né? Então, para a gente fornecer uma visão centralizada de todo o ambiente da fábrica, da indústria, do negócio, a gente passa a monitorar, né?
catracas, ar-condicionado, iluminação, equipamentos de produção, né? Então, é aqui que a gente quer, realmente, é onde a gente quer chegar, tá? E aí que entra um conceito também bem interessante, que é o de IoT, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre IoT. Eu acho que não é uma coisa nova para ninguém, né? Seria a internet das coisas, em uma tradução direta. Mas aqui eu quero falar sobre o IoT, ou Industrial IoT, Internet das Coisas na Indústria, ou qualquer coisa parecida com isso, né? Eu tenho aí no slide uma definição, tentei botar uma definição bem simples aí, né? O IoT também é conhecido como uma internet industrial, né? Que incorpora o aprendizado das máquinas e tecnologia de Big Data, utilizando sensores de dados, integrando tecnologias de comunicação e de automação que existem em ambientes industriais há vários anos. Então, basicamente, o que ele faz, o IoT? É o IoT, né? É o IoT aplicado para a indústria, se utilizando de sensores de dados, no qual a gente consegue integrar as redes de comunicação com a rede de automação, né? Então, é um conceito bem simples, mas a questão não é nem essa. A questão é possível gerenciar hoje o chão de fábrica, né? Sem que as coisas, né, estejam conectadas e fornecendo, trocando informação? Não, né? É claro que os dispositivos vão continuar evoluindo, a tendência é que todos eles tenham um endereço IP, né, daqui para frente. É claro também que não serão todos, mas uma boa parte, né, vai partir com essa ideia. Mas, assim, é fundamental que todos esses pontos estejam conectados, né? O chão de fábrica, ele como eu posso te dizer, ele traz para a gente muitas informações importantes, né? Então, só que é difícil coletar essas informações hoje, é um pouco mais complexo. E outro ponto aqui importante que a gente precisa também comentar, os gestores hoje, os gestores realmente do chão de fábrica, né, que tem uma visão macro da empresa, eles não estão no chão de fábrica, né? Eles ficam nos escritórios, onde é impossível saber o que está acontecendo com as máquinas, com os funcionários em tempo real, né? Enfim, e muitas máquinas e os próprios funcionários geram falhas, né? Que acabam levando a paradas que, consequentemente, geram uma ação em cadeia, que aí pode comprometer todos os prazos e os lucros da empresa. Então, enfim, quais são os desafios que nós temos aí com o IoT? Né? Conectando aqui esse próximo slide, na minha visão, eu divido esses desafios aí em dois momentos, né? Primeiro, o antes aqui, né? Anteriormente, nós tínhamos os ambientes bem segregados, como disse lá anteriormente, né? Da TI corporativa e a TI de produção, né? A TI corporativa era administrada pela infraestrutura e TI de produção pelos seus engenheiros lá, que eram responsáveis pelos equipamentos de produção, né? Mas isso acontecia por alguns fatores, né? Eu acho que o principal fator seria a incompatibilidade dos padrões, né? Até então, os equipamentos, eles não eram compatíveis entre si, né? Enfim, existiam padrões distintos, vários protocolos, era difícil fazer essa comunicação. Porém, com a evolução da indústria, isso acabou sendo uma tendência muito grande. Então, essa convergência ela foi natural. Então, depois dessa convergência, a gente passa a controlar esses ambientes centralizadamente. Normalmente, eu passo a ter essas duas redes unidas, né, e trabalhando em conjunto. Então, eu passo a ter um conceito que a gente chama de fábricas inteligentes, né? Eu consigo realmente trazer inteligência para esses equipamentos e utilizar e compartilhar essas informações. Então, assim, algumas tecnologias que até então, não sei se vocês provavelmente conhecem, mas enfim, elas passam a ser usadas com muito mais frequência nessas fábricas inteligentes, né? Como, por exemplo, o QR Code, né? Então, hoje a gente consegue ter funcionários lendo erros com o seu tablet celular em tempo real, na linha de produção, né? E dali já acessa manuais, corrige problemas, enfim.
a gente passa a usar o RFID para fazer rastreamento de objetos em um galpão, por exemplo, um galpão muito grande, por exemplo. Então, eu passo a saber exatamente onde está tal pallet, né, em qual posição do galpão, né, enfim, me dá uma visibilidade muito grande, né, do meu ambiente. E até mesmo o IoT, né, onde nós teríamos aí os mais diversos equipamentos, tirando informações para a troca de dados. Bom, PRTG na internet industrial, né? Como o PRTG hoje ele pode atuar junto a ambientes industriais agregando valor? Acho que esse é um ponto bem interessante. Vocês lembram, lá atrás, a gente falou um pouquinho dos benefícios do monitoramento? Então, aquele slide lá, ele se reflete aqui, né? Por quê? Primeiro, o PRTG ele vai proporcionar visibilidade, né? As informações, elas estão lá, então vamos usar, né? Vamos colocar dashboards, mapas, vamos usar visibilidade para quem precisa ter visibilidade, né? Redução de custos de manutenção não planejados. Terceiro, redução do tempo de inatividade, né? Vamos usar as informações para fazer manutenções preditivas, ou seja, menos manutenções com mais eficiência, né? E, por fim, dando agilidade para atender as demandas de seus clientes. Então, vamos otimizar os processos, vamos usar a informação a nosso favor, né? Acho que aí a gente consegue agregar bastante aí com essa solução. Bom, e por fim, conectando, né, o PRTG, né, à produção. Vocês podem me perguntar assim, mas Sheldon, eu não tenho uma evolução, um investimento no meu parque industrial, né? Então, os equipamentos, os meus PLCs, as minhas máquinas são um pouco mais antigas, né? Elas não têm conectividade TCP, por exemplo. Eu não consigo fazer um monitoramento? Não, você consegue, né? A gente consegue de alguma forma te ajudar também. Thaís, você consegue explicar um pouquinho de como é que funciona esse processo para equipamentos que hoje não são tão compatíveis com essa evolução industrial? Né? Sim, sim. Apenas complementando, né? Então, hoje em dia, para a gente integrar a TI corporativa, que é algo que a gente já tem monitoramento, né? O monitoramento de rede, com os processos industriais, a gente tem o tradutor, né? O tradutor nada mais é que um hardware parceiro ou um software que você mesmo pode criar, na verdade, né? Se você tiver skill para isso, né? Um desenvolvedor dentro da sua empresa, você pode criar uma OID, uma MIB, que faça a tradução desses equipamentos, né? Aí na imagem são os CLPs, os PL6, né? Porque está em inglês. E é exatamente isso, né? Ele vai enviar essas informações para o tradutor, de uma maneira inteligente, vai conseguir interpretar essas informações e vai enviar para o monitoramento, né? Para o nosso caso aqui, para o PRTG, de uma maneira legível, onde a gente consegue ver, entender, analisar as informações, como a gente já faz na TI corporativa. Então, vocês podem ver até na imagem que TI corporativo está interligado diretamente ao monitoramento, porque hoje em dia já existe isso, né? Mas os processos industriais ainda precisam passar pelos tradutores. Como o Sheldon falou, se os seus equipamentos forem mais atualizados, né, mais novos, ele já tem essa comunicação direta com o PRTG. Então, às vezes, você pode usar aí um SNMP, ou um NetFlow, ou o protocolo HTTP, enfim. São protocolos de comunicação direta com as ferramentas de monitoramento, né? Que no nosso caso aqui é o PRTG. Então, basicamente, essa é a conexão aí da produção e da TI através do PRTG. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, então aqui a missão do PRTG ela é clara, né? É simplificar a gestão do seu ambiente, dando visibilidade e proatividade, tá? Na verdade, tudo isso integrando, né, a área industrial com a administrativa e também colocando a TI em um outro patamar, na verdade, né, dentro da organização. Porque a TI, nesse caso, não passa mais a ser vista como um custo necessário, né? Ela está aí porque não tem como tirar, tá? Mas ela passa a ser vista como uma mantedora dos processos de negócio.
Então, agora a TI, ela agrega valor, né? Ela dá visibilidade para o negócio. Acho que isso aí, ela é o mais importante, ok? Pessoal, a gente está vendo, aqui algumas perguntas, tá? Só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, a gente está anotando aqui tudo, né? A gente tem aqui um controle, e assim que acabar, a gente passa a responder, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, PRTG, uma solução para tudo. Então, agora é que eu passo a palavra para nossa amiga Thaís Galvão, que é a nossa expert aí em PRTG, que vai falar um pouquinho, então, mesmo sobre a solução do PRTG aplicando no ambiente industrial. Show. É isso, fica à vontade. Tá, então, como o Sheldon já deu adendo aí, PRTG é a solução que integra todas as funcionalidades e ferramentas, né? Solução para tudo. Hoje em dia, como eu falei, a gente monitora toda a nossa infra de TI, né? Infraestrutura de TI, hardware, aplicativos, ambientes virtuais, largura de banda, internet das coisas, né? Tudo isso através do PRTG. Ele já tem toda essa comunicação e essas integrações. Então, faço um monitoramento completo da minha infra, do meu negócio, através do PRTG. E o bacana é porque eu tenho uma solução unificada do meu negócio. Eu não preciso ter diversas soluções de variados fabricantes para fazer monitoramento separado, né? Então, se eu tenho, por exemplo, Cisco, VMware, Microsoft, Oracle, enfim, todos esses principais fabricantes aí, né, de TI, eles disponibilizam consoles webs, né, para a gente fazer monitoramento daquele fabricante específico. E com PRTG não, você integra todas essas ferramentas num único monitoramento, né? Então, é visibilidade unificada do meu negócio através do PRTG. E, por último, é o monitoramento distribuído que o PRTG também disponibiliza, né? Então, se eu tenho uma matriz e diversas filiais, eu consigo, numa mesma console, ter todo esse monitoramento, ter essa visibilidade única do meu negócio, da minha empresa, né? Então, eu posso ter, sim, aqui no Rio de Janeiro, a minha matriz, a minha filial em São Paulo, no Nordeste, ou até fora do país. E o PRTG vai ser um único servidor para todas essas minhas localidades. Aqui a gente fala um pouco das funcionalidades do PRTG, até para a gente poder entender como que ele é fácil de usar. Eu não preciso ter um expert em Linux ou Windows para utilizar o PRTG, né? Assim como algumas outras ferramentas têm essa dificuldade, né? O PRTG ele é bem simples, partindo aí da configuração inicial dele, né? No momento que eu instalo o PRTG, eu tenho uma configuração inteligente, rápida, né? A gente instala o PRTG aí em torno de 15 minutos no máximo. E no momento da minha instalação, eu tenho um auto-discovery da minha rede, né? Que é a detecção automática. De forma automática, né? O PRTG ele detecta todos os meus dispositivos da rede e ele mesmo, na sua inteligência, adiciona os sensores, né? Quais testes eu vou fazer para aquele dispositivo. Então, no momento da minha instalação, eu já otimizo o tempo do meu analista que iria adicionar cada dispositivo no PRTG. Ele rapidamente já adiciona o dispositivo versus o sensor. Então, a gente já, no momento da instalação, a gente já ganha bastante tempo. O PRTG tem só um instalador, tá? E foi até o que eu falei no slide anterior. Então, eu vou ter somente um servidor para toda a minha empresa, né? Tanto para a minha matriz quanto para as minhas filiais. E aí, a instalação é bem simples, bem rápida, né? Next, e a gente instala o PRTG, sem dificuldade alguma. Ele tem um banco de dados próprio, então eu não preciso ter um outro servidor de banco de dados, né? Um SQL, por exemplo, para poder armazenar as informações. O banco de dados fica dentro do próprio servidor principal, né? Ali mais na frente eu vou até explicar como é a arquitetura, vocês vão entender melhor. Então, o banco de dados fica dentro desse próprio servidor, né? Então, eu já otimizo aí recurso, né? Porque eu não preciso ter um servidor para a aplicação e um servidor para o banco de dados, né? Em um único servidor eu tenho essas duas informações. Outro ponto bacana, que aí é até a Pagler que disponibiliza, né? Pagler é fabricante do PRTG.
é a documentação, né? Eles têm uma documentação muito ampla e muito aberta para todo mundo, né? E aí reforça quando eu digo que eu não preciso ter um expert na ferramenta, porque a própria Pagler te ajuda a todo instante, né? Tem uma própria Knowledge Base dentro do site da Pagler, né, que é online, e tem também o manual dentro da própria ferramenta, né? Então, se eu tenho ali um alerta indisponível, algo que eu não sei como utilizar, que eu não sei como fazer, adicionar um sensor mais complexo, eu posso ir na própria console, no próprio manual que tem lá disponível para me ajudar a fazer essa criação, a me ajudar a entender o que está acontecendo. Eles também disponibilizam um curso, então para a galera aí que pretende fazer a instalação do PRTG na sua empresa, eles disponibilizam um curso online de graça, né, com várias etapas, onde vai bem da instalação, bem do básico até algo um pouco mais complexo. Tudo isso no site da página, depois vocês podem acessar lá e também ver isso. Thaís, acho que também vale comentar que a Pagler tem uma documentação muito rica, né? Em termos de vídeos, sim, né? Tutoriais. É muito rico isso, né? Então acho que ajuda bastante para quem está iniciando no... Exatamente. Que quer instalar o PRTG e quer fazer sua manutenção, né? Diariamente. Outro ponto bacana hoje em dia a gente quer ter todas as informações em tempo real e onde a gente esteja, né? Não só aqui no trabalho de vocês, mas como em casa, numa reunião externa. Então, você que é gerente ou que você é coordenador de alguma área, você quer ter essa informação em tempo real. Você quer saber se seu serviço crítico está indisponível ou não, como que está a performance do seu servidor, como que está o seu link, a utilização de sua banda. E aí o PRTG traz essa possibilidade de alerta através do SMS, através do e-mail ou as notificações push. Essa última, notificações push, é o que está mais atual, né? Está mais de acordo com os tempos que a gente vive aí de monitoramento 4.0, porque nada mais é que você receber a informação na tela do seu celular, né? Através do aplicativo, você instala o aplicativo, faz ali o login de acesso e daquele momento em diante você já tem as informações na tela do seu celular. Tudo isso é muito customizável, você não... Eu acho que é um problema que às vezes eu recebo muito. Ah, Thaís, mas então eu vou ficar recebendo todos os alertas de todos os sensores do meu PRTG? Não, não é isso. Você vai customizar de acordo com a sua necessidade, né? Você vai colocar só quais são os serviços críticos e quais são os sensores críticos para você, né? E aí você recebe essa informação de alerta no seu, enfim, né? Onde você deseja receber, no seu celular, enfim. E aí, complementando, são as interfaces que o PRTG disponibiliza. Trouxe aqui até o exemplo mesmo para vocês verem. Aí foi o que eu falei, né? Eu posso receber no meu celular, né? No meu tablet, né? Só instalar o aplicativo, ou até mesmo no meu Apple Watch, se eu tiver, enfim, mais aí tecnológico ainda. E aí nada mais é que instalar o aplicativo e receber as informações em tempo real, ou mesmo até acessar e conferir o que está fora. Eu mesmo utilizo muito o aplicativo no celular e acho bem bacana para a galera que usa aí muito celular. É essencial e é bem mais rápido também a verificação, né, do que está acontecendo. Só um comentário também, Thaís, que eu acho legal, é que a gente aqui consegue também dar visibilidade em tempo real para os gestores para tomar decisão mesmo. Tomada de decisão. Tomada de decisão em tempo real, né? Eles conseguem realmente saber como estão os processos produtivos em cima dele, de repente diminui ou aumenta o tato da linha de produção, né? Enfim, nessas reuniões gerenciais, né, que acontecem, né, de repente. Então você basicamente pega um tablet, pega um celular, olha ali, toma decisão naquele momento. Então, enfim, você realmente tem visibilidade dos processos da sua empresa. Negócio, exatamente. Os outros dois pontos aí, que é o que está ali atrás, né, o gráfico de trás, que é a console web, né, que todo mundo aí utiliza, né, para a gente que trabalha dia a dia, a gente utiliza essa console, né, onde tem todos os nossos sensores e os alertas. E na direita aqui é a console Enterprise Console, né, que é um aplicativo do Windows
que você instala no seu computador. E aí, caso você seja, talvez ali, uma empresa ou algo assim, que tenha várias licenças do PRTG, você consegue monitorar de uma maneira unificada todas essas consoles webs em uma só, através dessa Enterprise Console. Resumindo, é um Control Manager, né? São todas as minhas soluções e uma única console. Nesse caso aqui, são todos os PRTGs em um único lugar. Tá? Então, isso aqui é bem simples, né? E fácil de instalar, né? no seu computador. Outro ponto aqui, bem rápido, até porque a gente vai lá na frente falar um pouquinho disso, é a questão do licenciamento do PRTG. O licenciamento é bem simples, todos os recursos estão incluídos na mesma licença, que é a única licença que você compra, na verdade. Então, não tem surpresa, nem custo adicional. Caso eu queira adicionar um sensor mais complexo, eu vou ter que pagar alguma coisa por fora? Não precisa. Ele é um licenciamento único para todos os tipos de sensores, não tem limitações em relação à complexidade do sensor. A limitação é a quantidade de sensor. A escalabilidade dele é outro ponto simples também, porque à medida que você vai crescendo, que a sua empresa vai crescendo, obviamente que o seu monitoramento cresce junto, né? Então, você pode fazer upgrades de versões rapidamente, você não paga a diferença entre essas atualizações, entre esses crescimentos aí de licença, tá? E acontece rapidamente. Hoje, se eu solicitar, hoje ainda, eu tenho esse aumento de licença na minha console, tá? E o outro ponto são as atualizações, né? A Pagler, ela disponibiliza atualizações anuais de versão. Então, esse ano a gente está na 17 ponto alguma coisa, e a cada 3 meses, mais ou menos, eles lançam as builds, né? Que são as correções de alguns sensores ou adição de novas funcionalidades, né? Às vezes são sensores personalizados que eles criaram, scripts, dashboards, enfim. Então, eles vão sempre... os desenvolvedores da Pagler, né? Eles sempre estão desenvolvendo algo novo, né? E disponibilizando para a gente, para atualizar o PRTG e receber essas informações novas. Aqui é a customização do PRTG, que eu acho que hoje em dia as ferramentas de monitoramento precisam ter isso, que é uma ferramenta aberta, né? Onde eu crio o meu monitoramento de acordo com a minha necessidade. Eu não sei se vocês possuem isso, mas o PRTG tem uma integração com a API. Então, muitas ferramentas, por exemplo, ferramentas de ticket, né, de chamado, possuem uma API aberta, e é onde o PRTG se integra a essa API, e de forma automática, quando eu tenho um alerta down no meu PRTG, indisponível, eu abro um ticket, né, na minha ferramenta de chamado. Automaticamente o PRTG envia essa informação através da API, né, para a ferramenta do monitoramento. Desculpa, para a ferramenta de chamado. Em questão da customização, você pode criar scripts customizados de acordo com a sua necessidade ou de acordo ali com o seu entendimento, né? Eu posso criar ali bates bem simples, né, em VBS, ou eu posso criar já scripts mais complexos em PowerShell, em Python. Então, todas essas linguagens o PRTG entende e interpreta da mesma maneira, vai de acordo com o que você precisa monitorar, né? E de acordo com o que você tem ali na sua empresa, se a sua equipe tem expertise para isso, né? Além disso, o PRTG propriamente possui mais de 200 sensores, 220 sensores, que eles mesmos disponibilizam, né? Que é padrão deles. Então, um exemplo aí, que eu acho que até para vocês que são da indústria podem utilizar bastante, que são os sensores SNMP, né? Que isso aí acho que quase todos os equipamentos hoje em dia possuem o SNMP. Tem os sensores de HTTP, né, onde a gente monitora aí sites, né, por exemplo, sites corporativos, e eu quero monitorar, simular, né, um acesso web ao meu site, né, porque eu vou lá e logo. O PRTG também consegue fazer esse monitoramento, né, eu vou lá, coloco minha URL, um usuário,
e uma senha, e ele simula esse acesso, né? Além de simular o acesso, ele diz a disponibilidade, né? Ele mostra a disponibilidade daquele seu site ali. Outro ponto é o NetFlow, o sensor NetFlow, JFlow, enfim, protocolo Flow, onde eu consigo monitorar aí o tráfego da minha rede, né? A utilização da minha rede. Eu sei, então, quem é o meu principal ofensor que está utilizando, que está gerando alto tráfego na minha rede, né? Meu IP de origem, meu IP de destino, porta, protocolo. Então, se isso é algo importante para o meu negócio, eu crio esse sensor, coloco ele no dashboard e eu tenho todas as informações. Esses sensores são padrões, tá? Do PRTG, eu não preciso customizar eles, não. Outro ponto é a análise dos dados, né? Como eu falei, o banco de dados fica no próprio servidor, então eu vou armazenando os dados de acordo com minha necessidade, 1 ano, 2 anos, enfim. Não, passou tanto tempo, eu tiro dali e coloco em outro lugar. Eu preciso recuperar os dados. Também é super simples, só pegar esses dados que você colocou em outro lugar e retornar para o servidor do PRTG, que ele vai conseguir ler esses arquivos normalmente. E dali você consegue fazer comparativos de sensores também, né? Então, o PRTG tem essa feature de comparar sensores, gráficos, enfim. E, por último, de criação, de customização do PRTG, eu trouxe até aqui para vocês, são exemplos de dashboards, né? Mais uma vez eu falo, ou você pode criar dashboards, sensores simples, ou até mais complexo. Vai variar de acordo com o seu negócio. Aqui na direita é um caso, em cima, né? Direita acima. É um caso de um dashboard feito para o monitoramento dos principais serviços de uma empresa, tá? Então, aí servidor web, servidor de compras, database, enfim. Né? Aí ele vai monitorando os serviços e me diz ali, esses semáforos, me diz se meu serviço está ok ou não. Nesse caso, por exemplo, nenhum serviço está totalmente ok, porque sempre há um ponto de falha dentro dessa parte aí, dentro desse serviço, né? Dessa estrutura. E no dashboard de baixo, que é algo até bem mais complexo, né? Já entra aí na parte bem mais complexa, que são os sensores que eu até falei do NetFlow, por exemplo, que é esse gráfico redondinho aí, cheio de informações, né? Ali ele me mostra quem está trafegando, quem está consumindo a minha rede. Do lado direito, no canto, embaixo tem umas imagens, né? Essas imagens não são fixas, tá? São monitoramentos de câmeras feito em uma empresa qualquer e onde o PRTG recebe... ele fica monitorando essas informações, né? Ele pega esse link, né, das câmeras e coloca dentro do dashboard e ele replica a imagem ali. Em cima tem o Google Maps também, que o PRTG também se integra e consegue monitorar aí o mapa, enfim, da sua empresa, né? Onde está cada ponto ali da sua empresa. Então, assim, esse é um dashboard, esse é um exemplo de dashboard complexo, tá? Os dois em si já são mais níveis complexos e que vai de acordo com a sua necessidade. Para a gente encerrar sobre o PRTG em si, né, sobre a ferramenta, rapidamente eu falo aqui sobre a arquitetura, tá? Basicamente, o PRTG ele é dividido em 3 componentes. É o servidor de núcleo, tá? Que está a imagem à direita, que a gente chama de core. Temos as sondas, que aí nesse exemplo são 4 sondas, que chamamos de probe, e os sensores, que eu já falei bastante de sensor, então vou focar aqui na estrutura mesmo. O servidor de núcleo, o servidor core, ele é responsável por armazenar, por analisar, publicar para a gente todos os dados, né? Os relatórios, os dashboards, os alertas, ficam todos armazenados no banco de dados que fica dentro do próprio PRTG, tá? Então, ele é responsável pelo armazenamento e publicação das informações. E quem é que realiza os testes, né, verdadeiramente? São as sondas, que são as probes. Eles são os responsáveis por executar os testes nos seus dispositivos, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma rede, né? Vamos dizer, a minha matriz e as filiais. Então, em cada filial ali, ele instalou uma probe. E aí eu otimizo a minha rede, né? Minha própria rede, porque eu não preciso que a minha matriz,
né, o servidor que está na matriz vá diretamente lá na filial X, Y, Z, fazer os testes e retornar com essa informação, né? Então, eu tenho otimização de rede, que eu instalo a probe dentro da rede local onde eu quero que o teste seja realizado, né? Essa comunicação da probe com o PRTG é unilateral, então só a probe se comunica com o PRTG, né, com o servidor principal, através de uma porta específica. Então, você pode liberar somente esse servidor, essa máquina, para se falar com o PRTG. A comunicação é segura, né, criptografada em SSL. Enfim, então eu tenho um monitoramento completo da minha rede distribuído entre alguns servidores, algumas máquinas principais. E é bacana porque com o PRTG eu não preciso ter uma probe em cada equipamento, em cada dispositivo, assim como acontece com algumas outras ferramentas, né? Onde eu instalo uma probe, enfim, uma sonda em cada dispositivo. Não. Eu instalo uma sonda em cada localidade, que é essa sonda que vai ser responsável por monitorar, né, por garantir a disponibilidade desses equipamentos. Então, basicamente, essa é a estrutura do PRTG. Legal. Beleza? Bom, pessoal, então agora aqui a gente vai trazer aqui alguns cases para vocês referentes ao PRTG no segmento de indústria, né? Acho que são cases que pode dar um pouco mais de visibilidade aí de como o PRTG tem ajudado as empresas a ganhar eficiência, tá bom? Bom, o primeiro case é uma empresa alemã, tá? Chamada Wazer. Tá? Essa empresa, ela é uma empresa mundialmente conhecida, ela fabrica bobinas, né? E ela tinha algumas deficiências, porque no processo produtivo dela, ela é um processo um pouco mais complexo, né? Então, ela tem vários equipamentos, né, de produção de bobinas, e quando esse equipamento ele acaba de fazer uma produção, ele termina um ciclo de produção, né, ele precisa parar o processo, né, precisa de vir uma equipe técnica que faz a manutenção naquela máquina, né? E aí sim eles startam um novo processo, um novo ciclo de produção. Só que, assim, são muitos equipamentos, né? Poucas equipes de manutenção. Então, eles perdiam muito time, né? De quando o equipamento parou, né? Para entrar a parte da manutenção e iniciar um novo ciclo. Muitas das vezes entrava um novo ciclo sem fazer a manutenção. Então, eles perdiam, né, muita eficiência e acabavam tendo alguns custos com essas máquinas ociosas, ok? Então, o que o PRTG permitiu, né, ao Wazer, né? Bom, basicamente, comunicação, né? Agora essas máquinas, elas se comunicam ao fim de todos os processos, né? Então, as máquinas deixam de ficar ociosas, né? Eles são informados sempre que a máquina parou, então eles rapidamente já iniciam um processo de manutenção dos equipamentos, já startam um novo ciclo de produção, né? Eles ganharam com monitoramento, né? Então agora os gestores eles ganharam visibilidade, né? Eles realmente sabem os status de todas as máquinas, das aplicações, se o ciclo já iniciou, se o ciclo está parado. Eles conseguem ter essa visibilidade de todos os equipamentos e, consequentemente, ganharem eficiência, né? Agora as máquinas não ficam mais paradas, elas estão sempre em produção, né? E, por último, eu acho que foi bem legal também nesse case, foi o seguinte, é um case um pouco diferente, porque nesse caso o PRTG ele entrou já diretamente no segmento da indústria mesmo, ele entrou já no ambiente de produção do cliente, né? E não pela TI corporativa. Então, eles começaram monitorando o ambiente industrial, né? Agregando valor ali, e eles perceberam realmente que a solução poderia agregar muito mais, então eles aplicaram depois a solução para todo o ambiente de TI. Então, eles conseguiram centralizar, né, e fazer a tal convergência, comentei com vocês comentei anteriormente, né? Então, hoje eles têm um ambiente totalmente convergido e a TI hoje é responsável pelo monitoramento da área industrial e da área corporativa. Então, acho que é um case bem legal.
Show de bola. Aqui eu vou falar sobre 2 outros cases da página, né? Esse case é da Supervia, aqui no Rio de Janeiro, onde eles utilizavam outra ferramenta de monitoramento, e aí o gerente de projetos lá dentro da Supervia já havia trabalhado com o PRTG e outra empresa, e aí eles fizeram essa mudança por N motivos, né? Mas principalmente pela facilidade de implementação do PRTG e pela interface amigável que ele tem, né? Sem necessidade de um funcionário, de um analista expertise na ferramenta. Então, eles tiveram essa troca. Então, tem vários outros motivos, mas eu só vou rapidamente falar aqui para vocês um caso bacana deles, é que anteriormente eles não conseguiam ter visibilidade de quando havia um problema nos trens, e mais exatamente nos ar-condicionados. Então, eles gastavam muito tempo para saber onde estava o problema, em qual trem tinha acontecido isso e em qual vagão o ar-condicionado havia parado de funcionar. E aí, com o PRTG, com a entrada do PRTG lá na Supervia, e através dos tradutores, que eu falei, né, que a gente falou anteriormente, eles conseguiram passar a monitorar isso, monitorar os ar-condicionados. E aí, hoje, eles criaram dashboards, né, dashboards um pouco mais complexos, onde eles conseguem ver qual é o trem que teve o problema e qual o vagão exatamente o ar-condicionado parou. Então, eles otimizaram tempo e dinheiro, né? Porque hoje em dia eles não precisam de um técnico para identificar onde está o problema. Eles mesmos, a equipe de TI, identificam onde está o problema e eles só enviam um técnico em ar-condicionado, né? Enfim, para ir direto lá na fonte e corrigir o problema. Então, eles gastaram também até tempo, na verdade, dos usuários, né, do trem, porque eu ficava muito tempo fora de linha, para poder corrigir o problema, e hoje em dia é um tempo bem mais reduzido, né? Tá até a frase aí, 50% de economia em tempo de administração e 20% menos pedidos de suporte. Vale comentar também, Thaís, acho que o tempo é importante, eles reduziram aí de praticamente um dia de parada para algumas horas, né? Exatamente. Porque agora o trem já para numa estação com um técnico sabendo para qual vagão e qual ar-condicionado. Exatamente, isso aí. Então, a parada agora é mínima, vamos dizer, né? Então, para mim, realmente foi muito grande. Redução total. E o outro caso é um caso na Real Protect, né, de uma empresa que a gente faz o monitoramento, que a gente utiliza o PRTG, de indústria, né, indústria e serviços. Eles também utilizavam outra ferramenta e migraram para o PRTG. E aí o porquê, né? Eles tinham só um monitoramento de rede com a outra ferramenta, né? E o monitoramento 3.0, vamos dizer, que eles tinham. E aí o PRTG entrou nessa empresa justamente para fazer o monitoramento 4.0, que é a visibilidade completa do ambiente dessa empresa. E aí, o que eles ganharam, né? Existem diversos pontos que a gente poderia destacar aqui, mas a gente trouxe alguns exemplos. Hoje em dia, eles conseguem ter um monitoramento em tempo real do abastecimento de energia elétrica dos no-breaks, que até a Sheldon falou lá naquele exemplo do processo, né? Então, eles sabem em quanto tempo, por exemplo, eles precisam desligar todos os seus servidores, o seu CPD, né, ali, seus equipamentos, para que não tenha perda desses equipamentos. Então, eles já sabem em tempo real esse time, né, para fazer esse desligamento. Outro ponto é a visibilidade unificada de algumas informações. E aqui é o status dos links de internet, eles sabem se está up ou down, versus o tráfego, quanto que está trafegando na sua rede, né, na rede do cliente, e versus a utilização de banda. Então, eles sabem quem é que está gerando esse alto tráfego ou não também, né? Enfim, eles sabem os IPs de origem, de destino. Aqui é o NetFlow, que eu falei para vocês anteriormente. Outro ponto bacana é um problema que eles tinham de associação de AP, né, onde eles não sabiam qual AP estava com problema, qual AP não estava associado ao controlador Wi-Fi. E aí os usuários que precisavam informar onde estava o problema, né? A minha internet parou, não estou conseguindo navegar. Então agora, através do PRTG, eles conseguem saber exatamente onde está a fonte ali do problema, qual AP, né? E por último, que aí é mais um monitoramento para coordenador, para gerente, que é o monitoramento do negócio. Eles recebem mensalmente um reporte
já automático do PRTG com a disponibilidade dos seus serviços críticos, né? Então, isso aqui é bem customizável, tá? Então, vai de acordo com a sua necessidade. Eu preciso monitorar tal serviço e preciso receber mensalmente um reporte desse serviço. E você vai lá e customiza no seu PRTG. Então, assim, esses foram os exemplos, tá, de cases do PRTG e, na verdade, até daqui da Real Protect, para vocês entenderem como que o PRTG funciona, basicamente. Bom, então agora, para poder fechar de verdade, rapidamente, está com o tempo aqui bem avançado, falar um pouquinho sobre as licenças, mas bem rápido, pessoal. O PRTG, como a Thaís falou anteriormente, ele é bem escalável, né? Então, não vou me aprofundar muito aqui, porque ela já acabou comentando sobre isso lá atrás, mas não sei se todo mundo sabe, mas o PRTG, ele tem uma versão free, tá? Que disponibiliza até 100 sensores. Então, caso você queira fazer um teste ou fazer uma implementação inicial na sua empresa, para poder ver se a solução realmente funciona, e até mesmo fazer um treinamento, né, inicial ali dos principais ativos de rede ou de produção, você consegue fazer com essa solução free, tá? Não tem nenhuma limitação técnica nessa solução, apenas um número de sensores, tá? Mas vamos supor que você instalou e a sua empresa ela cresceu, né, a sua necessidade ela cresceu. Aqui, como a gente comentou, só para exemplo, você pode simplesmente solicitar a troca de licença, por exemplo, para um PRTG 500, né, que vai te dar aí mais 400 sensores, né? Então, você foi, agora implementou, está funcionando bem. Agora eu abri, poxa, eu tenho uma filial agora, cara, eu vou precisar ampliar novamente. Não tem problema. Você novamente precisa troca da licença, por exemplo, para um PRTG 1000, né? Isso é bem simples e bem rápido essa troca. E, poxa, Sheldon, estou com várias filiais, cara, eu não consigo mais controlar o número de sensores, eu não consigo medir, como é que eu faço agora? Eu preciso ampliar isso. É bem tranquilo, né? Porque a gente tem uma solução com número de sensores ilimitado, né? Então, você faz a ampliação da licença, né? Tranquilo, está funcionando, e você não tem mais uma limitação de sensores. Então, como nós falamos, é muito escalável a ferramenta, é bem prático mesmo, tá? E só para vocês terem visibilidade, essas aí são as versões que nós temos das licenças, né? Como a Thaís comentou lá atrás, não vale a pena aprofundar aqui, não existe limitação nos recursos dos sensores, tá? As versões todas lá você tem acesso a todos os recursos da solução. A única limitação é o número de sensores. Então, eu inicio na versão free com PRTG 100, depois tem a versão 500, 1000, 2500, 5000 e a versão XL1, XL5 que não possui limitação no número de sensores, tá? Basicamente é isso daí. Bom, pessoal, a gente, na teoria, abriria agora aqui para as perguntas. A gente está com um tempo estourado, né? Nós falamos demais, Thaís. Infelizmente. Falar do PRTG é assim mesmo. Normal. Coisa. Mas a gente está com todas as perguntas aqui, a gente tem bastante pergunta. São todas registradas aqui no nosso sistema, tá? Nós iremos responder todas as perguntas para vocês por e-mail, tá? Quem ainda não perguntou também, aproveita o momento, a gente vai deixar livre aqui para vocês perguntarem ainda mais. Pode usar o chat aí, a gente vai estar registrando tudo aqui. Mas, enfim, tem também os nossos e-mails, tá, na tela para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, para que a gente possa analisar as demandas de vocês, fazermos um trabalho em conjunto aí, né? Fiquem à vontade, né? De qualquer forma, eu agradeço aí a presença de todos nesse webinar, né? Foi um prazer aí poder passar um pouquinho aí do nosso conhecimento para vocês e espero que ele tenha agregado, tá? Nesse tempo que nós participamos junto aí. Valeu, pessoal. Obrigada. Podem mandar perguntas aí para a gente responder para vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.